Olá pessoal que acompanha o Popular aí pelas redes sociais, quinta-feira, dia 9 de novembro. Novembro que é o chamado Novembro Azul aí, né? O mês nacional de conscientização aí à saúde do homem. E hoje a gente está fazendo esse podcast especial, diferente, num dia que você normalmente não costuma ver a gente, que é a quinta-feira, para trocar uma ideia com o Dr. Emerson Albertassi, médico aqui da cidade de Araucária, que vai falar um pouco sobre essa importância que os homens precisam ter com relação à sua saúde. A gente sabe que culturalmente tem aquela história de que a mulher acaba cuidando muito mais da saúde do que do homem, tendo uma preocupação muito maior, que o homem é meio desleixado, não liga, só vai quando ao médico quando o bicho está pegando mesmo. E a gente trouxe aqui o Dr. Emerson para falar um pouco para a gente sobre as preocupações que os homens precisam ter com relação à sua saúde, desde o homem jovem, lá com 20 anos, até o homem mais idoso, a partir dos 60 ali, bater um papo geral. E você que está acompanhando a gente, pode mandar um WhatsApp para a gente aqui no 364-2500. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente já faz para o doutor aqui. Se ele, para ele dar uma olhada, dar uma analisada, não é consulta médica, claro, né, gente? Fazer uma pergunta, um questionamento. E também nos próprios comentários dessa live, se você sentir à vontade, pode fazer uma pergunta. Doutor, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui, ter aceito esse convite para bater esse papo. E queria que o senhor começasse falando sobre isso, sobre a questão da saúde masculina, é mesmo um tabu, o homem é mais difícil de ir ao médico, o que dá para falar sobre isso? Boa noite, Valdir Clay, boa noite, audiência, né? Pois é, né? Vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Você disse que o tempo aí é de uma hora e pouco, né? Dá tempo. Isso. Então, gostaria de começar falando de mim mesmo, né? Então, meu nome é Emerson, eu sou médico, muita gente no município me conhece por ser ortopedista, né? Então, e por que eu estou aqui? Porque além de ortopedista, eu sou médico de saúde da família, né? Então, se você entrar no CRM, você vai ver que eu tenho registro de duas especialidades, né? Que é a medicina da família, que justamente trata de prevenções, e a ortopedia e traumatologia, né? Trabalhei 4 anos e meio em posto de saúde com essa parte e continuei isso na rede privada, né? E fiz a minha formação pela Universidade Federal, formação de médico pela Federal do Paraná e de médico de família pela Federal de Santa Catarina, né? Tendo como campos de estágios tanto a rede pública e uma passagem pelo Canadá também, em medicina preventiva lá no Canadá. Retomando o assunto de check-up, né? Então é uma questão que parece simples, mas é muito polêmico, é muito complexo, né? Às vezes, para uma pessoa que está olhando de fora, assim, o leigo, muitas vezes, ele valoriza muito o exame, né? Então, ele já pensa em um combinho de exame para o pobre, um combinho um pouco maior para a classe média e um combão para o rico, né? E a análise não é necessariamente assim, né? O check-up, ele deve ser muito individualizado, ele deve ser sempre um bom check-up, ele é direcionado para uma população específica, né? Só dando um exemplo, né, e falando assim de país sério, país rico, de primeiro mundo, né, e tudo, na maioria dos países, câncer coloretal, que é um câncer muito recorrente, você inicia a investigação dele ali a partir dos 50 anos, ou em alguns a partir dos 40, mas para a população asiática eles estão começando aos 30. Então, faz muita diferença, né? Então, se você tem ali uma pessoa, e no Brasil a gente tem toda essa mescla, né? Então, se você tem ali um descendente de japonês, por exemplo, já muda, já te chama alguns alertas em relação a outras populações, né? Então, o negro, o caucasiano, o homem, a mulher, a idade, tudo isso vai influenciar em que rumo a gente vai nessa questão de check-up, né? Uma outra questão importante é a região também, né? Então, o check-up
numa determinada região, não necessariamente vai ser igual a de outra, né? Então você tem doenças que predominam, que são mais prevalentes em determinadas regiões e menos em outras, né? Tanto pela alimentação do local, as condições naturais, né, do meio ambiente, tudo. Então isso também modifica a epidemiologia. A condição socioeconômica que a gente citou muda também. Muita gente chega, eu atendo até crianças, né? Muita gente chega, doutor, eu vim para você me passar um vermífugo para o meu filho, né? Meu filho, é muito comum, né? As pessoas, né? Já chega com o diagnóstico, só vem para pegar a receita. Doutor, já faz 2 anos que ele não toma vermífugo. Então, assim, e se você falar para um canadense, né, que você dá vermífugo para criança do nada, ele vai achar super estranho. Ele vai, como assim? Mas ele estava com verme, essa criança? Não, não, a gente só deu mesmo. Então assim, isso é uma característica de país pobre, de país de terceiro mundo, né? Então, essa cultura do vermífugo anual. Mas no Brasil se justifica, porque nós somos um país de terceiro mundo, né? Então, mas se justifica em todos os lugares? Não, né? Então, às vezes, para a realidade de alguém lá do sertão nordestino, o vermífugo anual seja recomendado, né? Agora, para quem mora aqui, né, tipo Araucária, que tem uma boa infraestrutura, Curitiba, já passa a não ter toda essa importância, né? Agora, se você mora numa região mais marginal da capital, já muda em relação à região central. Então, a condição socioeconômica também influencia no check-up que a gente vai pensar para aquele paciente. Outra questão, a própria condição de recursos que o médico tem à sua disposição, né? Então, um exemplo, né, bem básico é densitometria óssea. Já ouviu falar de osteoporose, né? Pessoa que tem aquele osso enfraquecido, que na velhice causa muitos problemas, né? Fratura até espontânea em idosos, né? Então o idoso está andando sem cair nem nada. O osso chega num ponto que ele não aguenta e ele simplesmente quebra, né? Super importante fazer um acompanhamento para prevenir a osteoporose, né? E você não prevenir só regulando a vitamina D, você teria que ver a densidade mineral óssea, né? E isso é feito com esse aparelho de densitometria, né? Só que é um exame super caro, é um exame, assim, se você for pagar hoje particular, é R$1.000, né? No SUS, quase não é disponível, né? Então assim, o médico também vai ter que avaliar o que ele tem em mãos, né, para dispor desse check-up. Então, é um conjunto de fatores, né, sociais, ambientais, de etnia, de econômico, de recursos, e por isso é tão difícil você chegar num check-up único, né? Então ele tem que ser individualizado. Essa é a primeira premissa. E Emerson, dentro de um país como o nosso que você estava falando, que acho que por sermos continental e inclusive por termos variações climáticas, uma região é mais fria, outra região é muito quente, uma região o clima é totalmente diferente e por aí vai. Isso também não é tão simples como num país menor que digamos assim só tem um tipo de clima, um tipo de temperatura. Isso também faz com que o desafio para o médico seja maior de traçar esse check-up, né? O que seria com ideal, certeza, né? Os melhores indicadores de desenvolvimento humano e de saúde geralmente estão em países ricos, né? Mas em especial em países ricos e pequenos, né? Que eles conseguem ter um controle melhor, né, do que países mesmo comparando com outros ricos, mas de uma dimensão maior. Dentro dessa, a gente sabe também que ao longo das últimas décadas, digamos, as pessoas começaram a viver mais, os homens começaram a viver mais, né? Então,
isso faz com que também surjam novos desafios para a medicina e também você está vivendo mais, então você tem que se cuidar mais também. Isso também influencia muito hoje no modo como é feito esse diagnóstico e o que precisa ser feito. Com certeza, com certeza. Tem muitas doenças que que estão ficando prevalentes hoje em dia que as pessoas não chegavam a ter, né? Não viviam o suficiente para ter, né? Por exemplo, você pensar numa artrose. O que é a artrose? A artrose não é um problema necessariamente do osso, ele é da cartilagem. Então você tem o osso, né, comparando com aquele ossinho do frango, né? Você tem o osso e você tem aquela parte branca que reveste ele, né, na pontinha. Aquilo é a cartilagem. Então os dois ossos têm a cartilagem e aquilo facilita a articulação para trabalhar, né? Então, antigamente, as pessoas com expectativa de vida aí na idade média aí de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Depois subiu para 40, né? E tudo. Você não via falar em artrose, as pessoas não viviam o suficiente para ter artrose, né? E hoje em dia é uma realidade, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes com artrose e alguns até, né, graças a Deus com o avanço da medicina, muitos fazendo procedimentos mais invasivos para se livrar da artrose, como a prótese, por exemplo, né? Ou seja, analisando por esse lado, ter artrose é bom, mas senão que a gente está vivendo mais, né? Exatamente. Então a gente está conseguindo atingir doenças que antes a gente não vivia o suficiente para ter, né? Então, mas infelizmente o envelhecimento, né, a cartilagem, como eu estava falando, ela tem um remodelamento extremamente lento, então praticamente você não recupera o que você perde. Isso a partir dos 13, 14 anos. Você forma a cartilagem sua até essa idade, mais ou menos, e dali para frente é ladeira abaixo. Sim, adolescente, 14 anos já está... Você já tem ela definida do que vai ser. E dali para frente você só gasta, como se fosse um pneu. Interessante. Só que é mais difícil de trocar do que o pneu. Então... E Emerson, falando dessa faixa etária, se você, considerando mais ou menos o universo de Araucária, que é para quem a gente acaba falando, para esse homem jovem, assim, hoje você sente uma presença maior dos homens jovens e dos homens de uma maneira geral também nas clínicas? Acabou um pouco, diminuiu essa resistência que os homens de uma maneira geral tinham de ir ao médico? Diminuiu bastante, diminuiu a resistência, né? Aumentou a quantidade de homens que, assim, a minha percepção, não tenho isso em números, né? Mas eu tenho essa percepção de que os homens cada vez estão cuidando mais de sua saúde, sim, sabe? Não acho que seja um cenário tão ruim assim. Então, as mulheres com certeza disparado, né, na frente, né? A nossa clínica ali é exemplo disso, né? Que a gente vai montar uma unidade específica para a mulher devido à demanda que as mulheres trazem, né? Mas os homens eu sinto uma crescente. Eu sinto que cada dia tem mais homens e cada vez mais jovens procurando por saúde também. Dentro dessa lógica do procurar, obviamente, o ir ao médico é apenas uma etapa, digamos assim, de um eventual tratamento, né? Sim. Tem toda uma questão de fazer os exames, se for o caso, tomar a medicação, se for o caso, retornar. Esse retorno também, como é que é? Assim, o pessoal... Você sente que o pessoal vai naquela consulta, chega ali, eu tenho isso, só vim pegar um remedinho e tal, ou a gente já tem uma sensibilidade de entender de que não vai, eventualmente as coisas não vão se resolver numa consulta só? Eu acho que um dos problemas aí está relacionado a isso, né? Que as pessoas, eu acho que a internet principalmente, né? E as mídias sociais e tudo, nos deixaram um pouco mais objetivos e ansiosos, né? Então, tipo, as pessoas querem resolver isso daí de uma vez com uma cartada só e não é bem assim. Então, as mulheres ainda têm um pouco mais de paciência, elas já sabem que vão coletar o preventivo e que vão voltar depois e que vai ter a mamografia e tudo.
o homem ele já queria chegar com os exames prontos, né? Então já pula aquela parte da avaliação individualizada, né, da pessoa, ele já queria fazer aqueles exames e chegar e bater o martelo, e não é bem assim, sabe? Então o cuidado de saúde ele é muito mais a longo prazo do que pontual, né? E as pessoas, principalmente os homens, né, eles já estão chegando, continua aquela velha mania de já chegar achando que sabe o que tem, só pedindo, não, só vim pegar o remédio, eu estou com tal situação, é só vir, o senhor me precisa só de uma receita? Sim, acontece bastante? Acontece muito, né? Acontece. Uma outra coisa, mas daí, infelizmente, talvez a conduta dos pacientes seja um reflexo de uma má assistência. Mas assim, uma coisa que eu percebo muito é paciente chegar pedindo um atestado de academia, por exemplo. Né? A academia exigiu, né? Ele já está ali só porque tem essa burocracia, né? E para alguns, dependendo da idade, da última vez que ele fez exames e tudo, aquilo não era para ser apenas uma burocracia. Aquilo dali, né? E inclusive o médico que assina aquela burocracia, ele passa a ser responsável por liberar aquela pessoa para fazer a atividade física, né? É raro, mas com uma certa frequência a gente vê notícias de atletas que morreram no meio do campo, morte súbita e tudo, né? E assim, se o médico fez a parte dele corretamente, não quer dizer que isso não vai acontecer, mas o médico está respaldado, né? Agora, se o médico... Se a secretária lá fora já fez o papel e nem precisou passar pelo médico, né, não está certo isso, né? E a gente vê muito isso, né? Então, às vezes você pega um paciente aí que ele faz uma atividade cardiovascular mais intensa, nunca fez um eletro que seja, né? Cara, já está na hora de fazer, né? Já tem seus 20 e poucos anos, né? Entre aspas, não custa nada fazer um eletro, é um exame baratinho, simples, né? E que pode prevenir de coisas mais graves. Fazer uma ausculta do coração, isso é importante também, né? Ausculta pulmonar, cardíaca, né? Examinar, né? E daí alguns pacientes ficam meio surpresos, assim, sabe? Não, mas eu só quero o papel. Né? Você vai pedir o eletro, eles ficam mais puta ainda, né? Tipo, não... eu volto outro dia. Então aparece. Eu brinco então... sempre, pessoal, que um dia eu liguei tava falando com o Emerson, estou tô com um negocinho na garganta, só precisa que você me receita um xarope. Daí ele me mandou um áudio, eu falei, opa, já vai vir com o nome do xarope, de assim, me deu uma chapuletada, dizendo, o teu pulmão pode ter algumas dezenas aí de barulhos diferentes e eu não posso ficar receitando o xarope, eu tenho que auscultar seu pulmão e tal, mais. E tem isso que a gente às vezes não imagina, né? Eu acho que eu te mandei um vídeo de sons pulmonares. Mandou. Eu não entendi nada. É um vídeo bem simplesinho, acho que as pessoas conseguem achar no YouTube, assim, né? De 8, né? Aquele vídeo é bem simples mesmo, para leigo, assim, né? De 8 tipos de sons que o pulmão produz diante de alguma doença, né? E é assim que a gente consegue diferenciar, né? Uma bronquite, de uma bronquiolite, de uma pneumonia, né? Cada um ele produz um som um pouquinho diferente do outro e muda também um pouco a região no pulmão, né? Então... até para você diagnosticar o normal, você tem que saber o que é o normal, né? Então... Eu sei que, como a gente diz, né, você está falando que, obviamente, cada paciente é um paciente, né? Mas de uma maneira geral, assim, para a gente, até para quem está vendo a gente, quem vai ver essa live depois, inclusive, convido a todos aí a compartilhar essa live no grupo da família, compartilharem ela aí no grupo da empresa, no grupo dos amigos do futebol, pessoal, ali, pessoal, de repente vai ser importante para entender, no grupo dos amigos da academia, inclusive. Se fosse para a gente fazer assim, estipular alguns passos que os homens precisariam ter de cuidado, assim, desde o homem jovem, ali naquela faixa de 20, 30 anos, você estava falando que é importante já fazer um eletrozinho e tal. O que é importante o pessoal cuidar nessa parte, assim, tentando fazer um aspecto geral, claro. Então, assim,
As pessoas, igual a gente discutiu, pulam muitas etapas e atualmente, eu não sei se não é por uma falha de nós, médicos mesmo, de muitas vezes não fazer a avaliação correta, o paciente começa a valorizar mais o exame do que o examinador. Então, e parece ser inocente sair fazendo exames, né? Mas isso, além do custo que adiciona ao sistema, né? Pode ser sistema de público, pode ser o sistema privado também, que depois, se ele tem um custo elevado, ele vai reajustar para todo mundo, né? Ou mesmo no bolso da pessoa particular, né? Além disso, há riscos em você sair fazendo exames desnecessários, né? Você pode, as pessoas falam brincando, mas é verdade, você pode achar coisas que não deveria, que não precisaria achar, né? A gente chama isso na medicina de iatrogenia, é você submeter o paciente a um procedimento desnecessário. Muitas vezes o procedimento é mais invasivo do que o problema que ele tinha, né? Então, uma polêmica que eu tenho certeza que, falando em saúde masculina, você ia acabar caindo nela, é em relação à dedada, né? Sempre vai caindo. Sempre, né? A piadinha e tudo. Se fosse 15 anos atrás, né? E na época que eu estava na faculdade, era consenso, dedada para todo mundo, né? Atingiu 40 anos, vai pro dedo, né? Junto já com o PSA, que é a dosagem ali, né, do antígeno prostático, né? E assim, era um consenso isso, por rastreio de câncer de próstata, né? Assim, infelizmente, os estudos que estão vindo, eles estão trazendo mais dúvidas do que esclarecimentos, né? O rastreio anual do PSA, eles estão pondo muito em xeque isso, porque o PSA normal não exclui todos os cânceres de próstata. Causa uma falsa sensação de alívio, porque o meu veio normal, mas tem muitos que não se diagnostica com o PSA. Isso justificava o exame de toque, né, do toque retal, porque aqueles que você não detectou com exame de sangue, você tem a possibilidade de detectar no toque, né? E essa combinação parecia ser o melhor para aquele momento. Só que agora está tendo alguns estudos muito grandes, né? Nos Estados Unidos tem um que envolve aí milhares de homens e tudo que eles estão acompanhando, que tem demonstrado que esse rastreio, mesmo com as pessoas do estudo, que é um rastreio sério e tudo, não reduziu o índice de mortalidade. Não. Então, o questionamento até onde isso valeu a pena? Todas as campanhas, todo o dinheiro gasto com isso, todos os toques, né? Até que ponto isso valeu a pena? E pelo contrário, aí eu volto naquela parte que eu falei da tal da iatrogenia. Você faz o PSA, ou no toque, e identifica algo suspeito, PSA elevado, ou o toque ali alterado, né? E qual que é o próximo passo disso? Indicar uma biópsia. Então, né, se você acha isso invasivo, vamos para o próximo passo, né? Então, uma biópsia, você vai ir ali, vai tirar um fragmento da próstata da pessoa, vai mandar para análise e tudo mais, né? Nessa análise, se você só fizesse isso e na análise desse normal, já teria sido ruim, porque você foi submetido, né, a uma biópsia, a mais consultas, a um exame mais invasivo e tudo mais. Mas aconteceu muito e acontece de você, nessa biópsia, detectar células cancerígenas. Mas a conclusão que eles estão chegando é que nem toda célula cancerígena iria se desenvolver. Você tem a célula que é cancerígena, mas que ela tem um crescimento tão lento que
que ao longo da sua vida aquilo não seria um problema para você se você não tivesse descoberto. Mas você tem uma célula cancerígena. Vou deixar vou pagar para ver? Vou esperar? Não. Então vamos ressecar essa próstata, vamos fazer uma prostectomia, né? Vamos retirar essa próstata do paciente. Daí é um procedimento cirúrgico, invasivo, de grande porte, né? Que sangra, que envolve internamento e tudo, né? E que envolve muitas sequelas, né? Eu até estava lendo sobre isso até para vir aqui, né? Em torno de 26% dos homens que é feito o procedimento de retirada de próstata desenvolvem incontinência urinária. Praticamente vai ter que usar fralda. E em torno de 74% fica com impotência sexual. Então, olha a gravidade disso. Aí, e tudo isso, se você comparar a população que faz controle rígido do câncer de próstata, né? Rígido, com o toque, com o PSA, fazendo a biópsia, fazendo quando acham necessário, tudo. Comparar com aquela população lá daquele cafundó que não faz nada, o índice de mortalidade é semelhante. Aí é que a gente... Mas daí começa esses porém, né? Como saber... como saber se faço ou não faço. Exatamente. Então, isso daí tá uma discussão muito grande. Era muito mais confortável falar disso há 15 anos atrás, porque a ignorância às vezes é mais libertadora, né? Então, mas assim, mas Emerson, o que você faz atualmente, né? O que você indica? Eu não me sinto mais apto a fazer um toque com qualidade. Que não adianta qualquer um tocar você, pode crer. Não adianta mesmo. Tem que ser alguém que tenha a sensibilidade e que saiba o que está examinando, né? 360 graus ali, você tem que saber onde você vai e você tem que saber muito bem o que é o normal e o que é o alterado, né? Já fiz isso no passado, muito. Hoje em dia, até por não estar tanto nessa rotina, não me sinto apto. Mas eu ainda faço o exame do PSA, que vai detectar a maioria dos cânceres de próstata, né? E assim, mas não teria que fazer o toque? Cara, eu estou falando que nem o PSA não é mais consenso. Os ingleses pararam de fazer os dois. Eles só examinam quem relata sintoma. Entendeu? E o que seria esse sintoma? Isso. Sintoma é incontinência, dificuldade para urinar, urina demorada, você vai, né, demora mais do que devia para ter o esvaziamento da bexiga, né? O retardo no início da urina. Por que todos esses sintomas associados meio que à urina, né? Porque a próstata ela é uma glândula que fica em torno da uretra, né? Então ela envolve a uretra, então acaba dando, e o câncer é o crescimento anormal de células, né? Então o primeiro lugar que ela começa a dar sintomas é relacionado à urina. Sangramento na urina, né? Pode ser um monte de coisa, pode ser uma pedrinha no rim, pode, né? Mas também é um sinal de alerta, né? E tem que ver isso daí. Então, incontinência, impotência sexual, né? Alterações no esperma. Então, todos esses sintomas chamam a atenção, né? de um possível câncer de próstata, que é um dos mais prevalentes na população masculina, né? Então, alguns países, né, como a Inglaterra, por exemplo, aboliram tanto a dosagem do PSA quanto o toque como rotina e fazem apenas se o paciente, durante a anamnese com o médico, relatar alguma queixa nesse sentido, para diminuir o risco de iatrogenia. Né? Isso a gente está... E esse que é mais essa faixa etária deste homem que
tende a ter a questão do câncer, que a gente falou que normalmente o pessoal falava acima de 40, tal. Como Sim. é que está isso hoje? É acima de 40 mesmo para ver essa questão específica mais da próstata, tal? Como é que é? Sim, a maioria agora está falando em 45 para esse específico, né? Então as coisas mudam. Algumas coisas mudam para menos, outras para mais, né? Mas a maioria hoje em dia fala assim 45 para começar a fazer a dosagem do PSA, né? E o toque está mais controverso ainda, né? O toque, muitos lugares estão abolindo mesmo, estão achando totalmente desnecessário. E dentro dessa loja, estava falando dessa questão dos sintomas, a gente sabe que a mulher, ela parece conhecer mais o próprio corpo. Sim. Então ela consegue entender, estou falando porque eu ouço falar, não tenho, como diz, não tenho essa experiência. O homem já não, de repente acha que é mais, sente o desconforto, mas acha que é normal, acha que vai passar e tal. Tem isso também? A gente tem esse problema com relação de entender o próprio corpo? Sim. A mulher realmente, ela, a impressão que dá é que ela se conhece melhor, né? Então, ela já está... E tem mais essa preocupação, né? O homem costuma ser mais desleixado. Né? Com isso. Uhum. Não é mito. É a minha percepção também, né? Não sei como a gente dosaria isso, mas... E no homem mais jovem, dessa faixa de 20 a 30, o que ele teria que se preocupar mais? Assim, tem que ficar... o cara, aquele que é o atleta de final de semana, eventualmente, aquele que está passando por uma questão que tem uma vida mais estressante, tal, o que ele teria que cuidar no corpo dele, em termos de saúde masculina, para falar, opa, isso aqui dá um sinal de alerta, depois deixa eu ir ao médico e tal? Sim. Assim, igual eu falei, é bem individualizado, né? Então, uma pessoa de 20 a 30 anos com condicionamento físico ok, é uma coisa. Agora, um obeso de 20 anos, ele já chama atenção para várias outras coisas, né? De risco cardiovascular e tudo mais, né? A história familiar conta muito também, né? Se você tem um histórico na família de câncer, de alguma doença, né? Então, isso também direciona o check-up para aquela pessoa em específico, né? O risco cardiovascular, né? Doenças cardiovasculares continuam liderando os índices de mortalidade, né? Então, o AVC, né? Uma doença vascular da circulação, né? O infarto, né? E esse risco é muito elevado no sedentário, no fumante, no obeso, na pessoa que bebe bebida alcoólica em excesso, né? A gente está com a clínica ali há 3 anos e meio, né? E nesses 3 anos e meio, a gente já teve 2 pacientes com menos de 30 anos que infartaram. Infartaram fatalmente? Não sei, não tive o acompanhamento. Os 2, que se você chegaram com dor torácica, a gente rodou o eletro e apresentou infarto, né? E daí a gente, com a maior pressa, já direcionou para o hospital de referência do plano, né? E dentro dessa loja, falando do infarto, que é uma coisa... E assim, o detalhe, condições e hábitos de vida conta muito. Por coincidência, os 2 eram usuários de cocaína, né? Então isso é uma coisa que hoje a gente fala muito da questão eu até ia entrar nisso, que é a questão do infarto. A gente vê pessoas muito jovens, ouve falar, né? O que a pessoa tem que tomar cuidado nesse sentido, assim, que sintomas é o corpo dela falando que, eu posso estar com um princípio de infarto? E antes disso, uma curiosidade, né? É que a gente ouve dizer que as pessoas muitas vezes têm vários micros infartos e nunca foi ao médico. E quando vai, constata que já teve alguns. Isso acontece ou é lenda? Acontece, a gente chama isso, se for pegando vasos maiores e assim de uma forma um pouco mais intensa, a gente chama de angina instável, né? Então a pessoa volta, né? Ela já está meio que
infartando e consegue ir revertendo por conta própria, mas é uma questão de tempo para realmente ter um infarto de vez, né? Por que isso ocorre, né? Você tem você tem trombos, né, que vão obstruindo os vasos ao longo dos anos, né? Na íntima do vaso ali vai formando aquela placa, né, que cada vez vai afinalando mais o espaço do vaso. A artéria ela é dinâmica, né? Ela trabalha, ela contrai e dilata. E daí no momento de estresse, de um esforço, alguma coisa assim, a artéria pode contrair, já está quase obstruída e terminar de obstruir de vez, né? Assim como aqueles infartos que são mais abruptos podem ser decorrentes daí de um trombo circulante na corrente sanguínea, de uma plaquinha dessa que se desprendeu às vezes lá da panturrilha, né? E foi parar no pulmão, né, causando um tromboembolismo pulmonar, né? Pode parar no coração, pode parar na cabeça. Por que desgruda essa... ela vai se formando ali, né, ao longo dos anos, né? Uma camadinha na parede interna do vaso, né, de vasos maiores. Ela é como se fosse uma casquinha que meio que desgruda e fica passeando pelo corpo, até que chega no... geralmente as maiorzinhas, quando desgrudam, você já vai saber, né, que elas já vão elas vão chegar num vaso menor e vão obstruir, né. E como que elas se formam, né? Então, tem alguns medicamentos até que propiciam, né, a formação disso. Já deve ter ouvido falar de anticoncepcionais, que aumenta o risco de infarto e tudo mais. Mas um dos principais fatores continua sendo a dislipidemia, né, que é o aumento de colesterol, de triglicerídeos, né, o descontrole dessa parte aí, né. Diabéticos, né, também favorecem a formação desses trombos. E dentro disso, o percentual de homens que estão, não vou dizer o percentual, a percepção que tem dos homens com relação com essa parte de colesterol, esse descuido com a alimentação, tal, e tudo, é grande. Alto, né? É alto, né? Então, e esse conjunto, né, que leva as doenças cardiovasculares a estarem entre as primeiras em índice de mortalidade, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem muito descontrole dessa parte. Né? Muito. E dentro dessa parte do início de infarto, uma coisa, que sintomas a pessoa tem, que o homem tem que ir lá tomar cuidado, de repente, sim. Posso estar tendo e... Você tem dores típicas e dores atípicas, né? Uma dor atípica, ela vai aliviar um pouco a gente, no sentido de que provavelmente não seja, mas de todo jeito tem que investigar, né? Dor no peito, você tem que pelo menos fazer uma ausculta e captar o histórico recente, né? Mas, se disponível, de preferência até rodar um eletro na hora, né? Graças a Deus, a maioria absoluta das dores no peito não são cardíacas. A dor cardíaca é uma pequena porcentagem das dores no peito, né? Tenho certeza que você já teve crise de dor no peito, né? Eu já tive tudo, e na hora a primeira coisa que vem na cabeça é a cardíaca. Por quê? Porque é a mais grave. Por mais que ela seja ali, represente 2% das dores no peito, mas ela é a mais grave, é ela que mata. Então, mesmo sendo um índice muito baixo de dor cardíaca, a dor torácica não é igual à dor cardíaca, tem que ser investigado. E quais são as dores torácicas mais comuns? Se dividem, né, entre muscular, né, dor mecânica, que é por conta da musculatura, uma cãibra, uma contratura, muitas vezes relacionada ao próprio estresse, né,
e ansiedade, né? Então a ansiedade não é que a pessoa esteja fingindo, ela realmente sente os sintomas, né? O corpo reflete, né, tudo aquilo, toda aquela descarga emocional dela, né? Então o ansioso ele realmente sente aquilo que ele está, né? Ele na maioria das vezes não está simulando, né? Não é frescura. Então, mas a grande maioria das vezes, né, quase sempre a dor torácica vai estar ou como muscular ou como relacionada à ansiedade. Uma pequena parte é angina, é dor cardíaca, mas essa pequena parte, né, aquele 1%, é o que o bicho pega. Exatamente. E igual eu falei, daí se divide entre dor típica e dor atípica. Então uma dor típica de infarto, né, normalmente é relatada como uma pressão. Ela é uma pressão, não é pontada, ela é uma pressão meio difusa no centro do peito, um pouquinho mais para a esquerda, e que irradia para o membro superior esquerdo e às vezes para a mandíbula esquerda, né? Então essa é a dor típica, né? O restante das dores a gente chama de atípica, mas existe muita dor atípica que pode ser infarto, né? Então não é uma regra geral, mas geralmente o relato mais comum do infarto é uma dor tipo pressão dentro do peito e com essas características de irradiação. E a gente está tendo muito isso em pessoas cada vez mais jovens? Olha, desde que eu me formei tem uns 10 anos, eu não vi uma mudança no padrão, entendeu? O que eu vi é um ou outro caso que vem aparecendo de drogadição, associados, igual eu falei, com cocaína, com outras drogas também, né? Então, mas normalmente é ali acima dos 40 que começa a dar o problema. Mas o problema não começa quando ele deu, né? Então é um problema que realmente poderia ser prevenido lá desde os 20, né? Então a formação dessas placas que a gente falou, ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Então, tipo, o infarto que você teve aos 40, ele começou nos 25, né? Então, entendi. Uhum. E dentro dessa loja também, quando a gente fala do AVC mesmo, quais seriam as preocupações que as pessoas têm que ter e o que provoca esse tipo das nossas ações do dia a dia que a gente literalmente contribui para ter um AVC? Sim. O AVC, ele se divide pelo menos em 2 grandes grupos. O AVC hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é quando estoura a veinha, quando estoura o vaso, né? Muitas vezes relacionado a um aneurisma. Aneurisma, o que é um aneurisma? É uma bexiguinha no vaso. Então você tem o vaso, a parede daquele vaso tem uma área de fragilidade e forma uma barriguinha, uma bexiguinha para fora, que pode ser grande ou menor, né? Até ficou muito famoso quando a Dilma Rousseff operou de um aneurisma, né? Ela tinha um aneurisma e, se eu não me engano, ela ainda tem outros, né? Então, muitas vezes é um aneurisma que estoura. Não necessariamente, pode ter um vaso que simplesmente está frágil, sem ter a bexiguinha, e que estoura também. E esse tipo de AVC a gente chama de hemorrágico, né? Ele ocorreu porque sangrou, estourou algum vaso lá dentro e aconteceu essa hemorragia dentro da cabeça. O outro AVC é o isquêmico. O isquêmico é por falta de suprimento de sangue, né? É pelo entupimento do vaso, né? De todo jeito, as células, os neurônios vão sofrer com a falta de sangue, né? Que o sangue que está fora do vaso, ele não vai chegar onde devia chegar, né? E o vaso que foi entupido também não vai deixar o sangue chegar onde devia chegar, né? Mas por mecanismos diferentes, né?
é bem grave isso, e o tratamento do AVC isquêmico é o contrário do hemorrágico. E então isso é uma incógnita muito grande, né? Porque se não está faltando perfusão, e é interessante você aumentar a pressão sanguínea da pessoa para o sangue chegar com mais força, é importante você afinar, vou falar em linguajar bem, né, afinar o sangue daquela pessoa, colocar anticoagulante para o sangue ter mais facilidade para chegar e tudo. No outro, o tratamento é o contrário. Você tem que baixar um pouco a pressão porque está tendo uma hemorragia lá dentro. Sim. Você tem que engrossar aquele sangue, porque senão ele vai extravasar mais, né? Então, e ambos o tratamento, digamos assim, ele é com medicamentos ou não é cirúrgico? Ou o tratamento na hora da crise, na maioria das vezes é cirúrgico. É cirúrgico. É algum procedimento, né? Algum procedimento. Mas acontece da pessoa chegar, tipo, isso também, esses aneurismas e tudo mais. Existe uma aí é uma avaliação que o neurocirurgião vai ter que fazer, né, na hora, porque para evitar novamente aquilo que a gente chama de iatrogenia, né? Então você tem um AVC numa área do cérebro que é muito nobre, difícil acesso e tudo. Às vezes você não vai conseguir chegar nela, ou chegar nela seria mais danoso do que deixar quieto. Então, e Emerson, dentro dessa, a gente estava falando questão de academia, né? As pessoas a gente está numa vibe muito de culto ao corpo, das pessoas que querem fazer cada vez mais exercício, alguns, né? Vão levantar mais peso e tal, e tudo mais. Isso dentro, né, o que as pessoas precisam tomar cuidado quando fazem isso, né? A gente sabe que tem o pessoal que vai lá pedir atestado e tal, mas até muita gente consegue acessar e fazer sem ter atestado nem nada assim, ou ter passar uma consulta. O que ela tem que tomar cuidado, como é que ela pode se orientar nesse sentido, assim, principalmente o homem, né? Que de repente tem muito aquela coisa do crescimento de massa, levantar cada vez mais peso e tal, tudo. Qual que é a preocupação disso para a saúde dele? Aí assim, o ideal é sempre a pessoa fazer sob orientação de um profissional, nesse caso, né, de educação física, né? Porque é fácil você trazer mais danos do que benefícios, né? Então, aqueles atletas, por exemplo, que disputam lá o Mr. Olímpia, né, e não sei o quê, eles não é algo saudável aquilo que eles fazem, né? A maioria dos atletas profissionais, eles atingem um nível de atividade física que é mais prejudicial do que benéfica para a saúde. Mas assim, né, para aquela pessoa que é profissional, que vive daquilo, e se você pensar que ela vai servir de inspiração para milhares de amadores, né? Então talvez, né, se justifique se a pessoa tiver a consciência sobre isso. Mas para a gente que é amador, né, que não vive disso, né, realmente é melhor ter um pouco de ponderação no nível de atividade mesmo. Para trabalhar dentro dessa lógica do exercício físico para qualidade de vida, essa intensidade é desnecessária. Aí, assim, um educador físico, ele vai saber muito bem medir isso daí, sabe? Tem até o Luiz aqui fez uma pergunta para a gente aqui, aproveitando que a gente está falando de aneurisma, se o aneurisma abdominal tem alguma correlação com o AVC. Não sei se... Olha, a pessoa que tem um aneurisma, ele tem, em uma parte do corpo, ele tem mais chance de ter em outras partes do corpo. É uma doença vascular, né? E se a pessoa tem em alguma região, eu acho que vale a pena investigar, né? Principalmente no cérebro, né? Se não há algum outro ali, né? Porque
ele tem já esse enfraquecimento da parede do vaso, né? Então, eu acho que valeria a pena, né, fazer aí alguns examezinhos vasculares, né, conversar com o vascular ou com o médico dele, né, que faça a parte preventiva, para ver se não há necessidade de investigar outros vasos além daquele que você encontrou o problema. Emerson, um homem adulto, já na faixa de, daí a gente falou de 20 a 30, de 30 a 40, o que ele precisa começar a cuidar, assim, né? Você falou a parte de cartilagem, a gente fechou com 14, depois é só ladeira abaixo, como você falou. Mas o homem com 30 ali, tal, o que ele já tem que começar a tomar um pouco mais de cuidado, evitar ou aumentar, né? Evita fazer tal coisa, se estimula a fazer tal outra coisa. O que dá para a gente falar a respeito? Vou tentar não chover no molhado, Sim. né? Porque a gente ouve o tempo todo. Acho que hoje em dia não falta informação. Uhum. Então, eu acho que é muito pouco a gente ficar falando que não beba, não seja gordo, né? Eu tenho essa dificuldade também para tentar manter o peso e estou um pouco acima nesse momento, né? Não fume, né? Não se estresse, né? Eu tenho dificuldade com a história do não beba. Eu sempre estou tomando um vinho, não tenho o que fazer. Exatamente. E na questão da bebida alcoólica ainda tem essa controvérsia, né? De que pequenas doses poderiam ser melhor para a circulação, né? Doses maiores já não, né? Eu estou apostando nessa controvérsia. Então os fabricantes de vinho, eles patrocinam muito essa ideia, né? Então, não tome, né, 2 dedinhos por dia, não vai fazer mal, né? Então, mas para aquela pessoa que tem alguma propensão ao etilismo e tudo, pode ser a porta de entrada dela, né? Então assim, alguns aspectos são divididos em grupos de doenças, né? Então, tanto o infarto, AVC, o aneurisma que ele falou, abdominal, né? Até tem um médico bem conhecido aqui de Araucária, o Dr. Cláudio, ginecologista, né, que tinha um aneurisma abdominal, fez uma cirurgia extremamente grave, né? Foi para UTI e tudo. E graças a Deus conseguiu sobreviver, né? Ele teve uma complicação bem grande, né? E hoje em dia está atuando de volta e tudo mais, né? Cláudio, ginecologista. Não, o doutor Cláudio não pode morrer, Deus me livre, né? Deus me livre. Então, assim, todas essas entram nas doenças que mais matam, que são as doenças vasculares, né? Aí você vai para outros grupos, como os cânceres, né, os tumores, né? Então, aí são exames preventivos focados nos tumores, né? Então, todas essas doenças cardiovasculares, cardíacas e vasculares de uma forma geral, você vai focar mais nessas prevenções que a gente falou que é chover no molhado, né? Que todo mundo sabe, que nem sempre pratica, né? A parte já de tumores, já não. Você já tem que ver a epidemiologia, né? É negro, é asiático, é caucasiano, né? Você tem que ver o histórico familiar, né? Já teve alguém que teve, com que idade que teve, qual o grau de parentesco, né? Então, a prevenção de tumores já entra em um outro grupo que muitas vezes independe dos hábitos de vida da pessoa. Por mais que muitos hábitos de vida sejam estímulos para desenvolver câncer, mas na maioria das vezes a propensão genética acaba dominando, né? E daí você tem outras doenças, né, metabólicas, daí, né? Doenças de tireoide, doenças de diabetes, né? Que entram em um outro grupo, né? As artrites, os reumatismos, né? E tudo. Então você tem que separar em grupos
e fazer essa análise, que tudo isso deve ser avaliado no check-up, né? Uma parte importante disso também, e que hoje em dia está cada vez mais em alta, que entra em um outro grupo, que são as doenças relacionadas a fatores psiquiátricos e psicológicos, né? A depressão, né? A ansiedade, essas doenças hoje em dia está muito em alta, está cada vez aumentando mais a quantidade de diagnósticos. Eu acho que antigamente isso também era muito pouco diagnosticado e tratado, né? Mas eu percebo que não é só questão de diagnóstico, não. Acho que essas doenças realmente têm aumentado também, né? As pessoas, isso tem tem essa questão tecnológica, por exemplo, de redes, digamos assim, principalmente das pessoas, do homem, daquela população economicamente ativa, digamos assim. As pessoas que necessariamente trabalham muito com tela, trabalham muito com digitação, com celular, tal, também, que cuidados as pessoas deveriam ter, assim, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando está exagerando, não está, questão de postura e tal, essas coisas também, que daria para... Olha, tem vários aspectos disso. Tudo que você fizer de forma repetitiva e todos os dias, eles vão trazer algum tipo de sequela, né? Então, provavelmente o oftalmo vai dizer que essa hiperestimulação da retina vai diminuir a vida útil do olho, né? A pessoa vai começar a ter algum tipo de ler por movimentos repetitivos dos dedos, do punho, né? Mas eu volto nessa questão de doenças psiquiátricas quando a gente fala da hiperestimulação. Então, tem muita gente, né, com questões relacionadas à insônia, à ansiedade, e que muitas vezes é provocada por esse excesso de estímulo, de informação, de agitação. A pessoa perde muita concentração, não consegue ler um livro, por exemplo, né, porque não consegue parar e ficar concentrada né? Parece que os vídeos de 30 segundos já ficaram longos. Bem isso. Então, esse acaba sendo e essa questão também é outra. O homem também tem essa, quando se fala da questão psiquiátrica, a gente vê muito isso de parecer que tem um preconceito com relação a o homem não pode não pode ser ansioso, não pode ficar depressivo e tal. Acontece muito disso, o cara fala, é mais difícil para ele também procurar ajuda nesse sentido, pelo que você tem de experiência? A mais grave das doenças psiquiátricas é justamente o suicídio, né? Esse é o ponto máximo, né? E eu vou te falar de dados de 2013, que é a época que eu fazia as provas de residência. Eu acredito que não tenha mudado muito, mas é a época que eu estudava essas coisas porque ia cair na prova, né? Um dado que era bem interessante, que eu lembro ali, as mulheres, elas tentam mais suicídio e elas morrem mais por suicídio, né? Isso é número. Elas tentam muito mais do que os homens e elas morrem mais do que os homens por suicídio. Porém, os homens são muito mais agressivos, muito mais efetivos na tentativa de suicídio. Então, em que sentido? Você tem, vou chutar números, né? Você tem 1000 mulheres que tentou se suicidar. 50 se suicidaram mesmo, né? Não estou dizendo que elas fazem isso para chamar a atenção, né? Não é essa a questão, né? Só da pessoa tentar ou expressar isso já deve ser tomado todo o cuidado possível, né?
Mas se você pegar 1.000 homens que tentaram suicídio, mais de 500 realmente se mataram, né? Então, tipo, o homem ele demora mais para tomar essa decisão, mas geralmente ele usa métodos mais brutais e mais agressivos, né? Pular de um prédio alto, tiro na cabeça, enquanto que as mulheres elas acabam não sendo menos efetiva no suicídio do que o homem. Então, assim, e que importância tem isso? Nos dois casos deve ser tratado com a maior gravidade possível, né, com maior acolhimento, mas quando um homem está falando em suicídio, a gente tem que ter assim o alerta redobrado, né, porque se ele realmente decidir tirar a vida, geralmente eles são mais efetivos. Entendi. E dentro dessa, quando a gente fala hoje da questão, algum tempo atrás a gente acabou acontecendo uma revolução com relação à parte de impotência sexual, que foram remédios como Viagra e tal, e que hoje se proliferaram por outro. Isso hoje, pelo que você tem de experiência, os homens estão utilizando isso de maneira descontrolada? É uma preocupação que, em termos de saúde do homem, que ele deveria ter? Como é que é isso? Eu acho que isso veio... é um ponto muito positivo, né, na saúde masculina, né? Então, você ter um homem sexualmente ativo até idades maiores, né? E agora que a gente está com uma expectativa de vida muito maior do que no passado, isso é um estímulo muito grande, né, para a vitalidade do casal, né, tanto do homem quanto da mulher, para eles continuarem ativos, né, e felizes como casal, porque o contrário é muito triste, né, um homem que tem desejo pela sua esposa e que não tem potência sexual, é muito triste, e num passado recente não tinha o que fazer, né? Tomava um chazinho, uma catuaba, e se aquilo não foi suficiente, desista, né? E hoje em dia a gente tem muito recurso, né? O Viagra foi um dos primeiros, mas a gente já tem outros remédios, né? Uma distinção maior do problema, que o Viagra ele mexe mais na parte vascular, né? Mas muitas vezes a impotência está relacionada por fatores psicológicos, né? Então a gente consegue mexer de outras formas, e existem até cirurgias hoje em dia para reversão em casos em que as medicações não estão dando conta, né? Então, e isso é muito bom. Aí vem sempre aquela molecada, né, que resolve fazer alguma graça com isso, né, de querer tomar Viagra para aguentar ficar rígido por 2, 3 horas, né, tudo. Existe, infelizmente, isso, né? O Viagra é o mais utilizado para isso. A pessoa tem que pensar que ele está tomando uma medicação, né, vasoativa, né, que não vai mexer só naquilo, e que na dose errada, ou às vezes associado com álcool, pode, né, causar problemas sérios, né? Existe, eu acho que não é uma epidemia dentro da sociedade, mas já vi muitos relatos de problemas relacionados a isso. Dentro dessa, você estava falando dessa questão de epidemia, dessa coisa do uso descontrolado, usou o exemplo da questão de drogadição, esse uso recreativo que as pessoas andam fazendo de drogas, cocaína, outras coisas, também é uma preocupação que a gente precisa ter? Com certeza, com certeza. E aumentou, né, o rol de drogas, né? Então, hoje em dia, com as drogas sintéticas, né,
fica difícil até de saber o efeito colateral de cada uma, a forma de reversão. E a pessoa muitas vezes ela está usando, ela não tem muita ideia do que ela está usando, né? As vias de administração das drogas, né? Então, infelizmente, o problema das drogas a percepção que eu tenho, não sei em números, mas é que realmente ele não tem melhorado, né? Então, no mínimo, ele não tem melhorado. E Emerson, já falamos em 1h10, para aquele pro homem já idoso, né, acima de 60, se bem que hoje chamar uma pessoa de 60 anos de idoso, alguns até, opa, não sou idoso, não gosto. Mas quais são as preocupações que ele precisa ter, os cuidados? Você falou um pouco dessa questão de artrose, essas coisas, que acaba afetando mais o idoso, doenças que... Quais são as preocupações que ele tem que ter? Quais as preocupações, os cuidados eventualmente já daí passando ali de 70, 80, que a família tem que ter nessa observação desses idosos, que dá para a gente falar a respeito? Tá. A lógica é a mesma. O que faz mal para o jovem geralmente faz mal para o idoso, o que faz bem, né? Não vamos chover no molhado. Vou tentar acrescentar aqui algo que eu acho que é muito importante para essa população. O check-up cada vez fica mais importante, porque você diagnosticar um câncer precocemente, você consegue ter resultados muito, muito melhores. E a partir dos 60 anos, a gente já nem considera que é história familiar. Aquela história que eu falei para você do paciente de 20, 30 anos, que dependendo do histórico familiar você tem que investigar determinados cânceres ou não. Quando você vai investigar, você tem histórico de câncer na família? Tem. Minha mãe teve um câncer de mama aos 75. A gente já descarta, porque já era previsto que era possível de ter. O problema é se a mãe dela teve um câncer de mama aos 40. Entendeu? Então, a partir dos 60 anos, você já tem uma vivência, suas células já foram tão estressadas com o meio ambiente, que você ter um câncer já passa a não ser nem considerado um fator genético, né? Provavelmente é uma fatalidade, mas é meio previsível que você cedo ou tarde vai ter, né? Então, o rastreio dos cânceres passam a ser mais importante a partir de determinada idade, né? O controle mais rígido, né, de todos aqueles fatores sanguíneos ali, né, colesterol, triglicerídeo, né, as dosagens de algumas vitaminas, tudo isso começa a influenciar mais na vida desse idoso. Se tiver diabetes, então nem se fala, né? E eu recomendaria muito para o idoso, né, se ele não tiver nenhuma contraindicação em relação a isso, que tem que ver também, né, para ele tentar manter um tônus muscular, né? A nossa musculatura é um estoque de saúde que a gente tem, né? Então é um dos problemas que eu vejo muito em idosos, principalmente na parte ortopédica também, né? Por algum motivo, e cedo ou tarde vai ter, né? A pessoa é submetida a um tratamento de saúde e tem que ficar acamado por um tempinho um pouquinho mais prolongado, e na hora de reabilitar às vezes não consegue. Às vezes, né, aquela pessoa que era um pouquinho mais rígida, que era um pouquinho mais forte, às vezes é a diferença entre ele voltar a andar ou não voltar, né? Então, você ter uma reserva de musculatura, né, para aquele momento que você ficar imobilizado, acamado, ou em alguns casos, né, que a pessoa vai até para UTI e tudo, você vai conseguir reverter aquele quadro muito mais fácil do que aquela pessoa que já entra numa doença fragilizado fisicamente, sabe? Então eu recomendaria bastante, assim,
musculação para pessoas assim acima de 40, 50 anos. E com os hábitos ali, digamos, mentais, assim, quando a gente fala um pouco de demência e tal, o que seria o conselho para evitar esses quadros assim? Então, não é uma receita de bolo, mas tem muitas medicações que hoje em dia têm dados bastante resultado, assim, né? Então não é de hoje que o ômega 3, por exemplo, ele vem sendo indicado para proteção, né, neurológica, além de ajudar no controle das dislipidemias, né? A creatina, aquela mesma que o pessoal usa, né, para ganhar um pouquinho mais de massa muscular, também parece que tem alguma influência no cérebro. Agora, quando você fala de memória, eu vi há um tempo atrás aí um estudo, né, que eles estavam tentando identificar os principais fatores para a pessoa ter uma memória ativa na velhice, né? E o principal que eles viram, o que mais deu resultado entre os idosos é a leitura. A leitura, em especial de romances. De romance, tem até a categoria. Tem até a categoria. Por quê? Né? Romance não quer dizer que é romântico, né? É que tem a história, né, tipo uma novela. Novela, né? exatamente. Começo, meio, fim, uma história mais prolongada. Porque toda vez que você retoma aquele Harry Potter lá, não cheguei a ler o Harry Potter, mas eu sei que são livros enormes, né? Sim. Você tem que relembrar o que você já tinha lido da última vez, senão a história fica sem sentido, Sim, né? sim. Você tem que montar aquela história na sua cabeça. É diferente de você assistir uma novela em que tudo vem mastigadinho, né? O cenário está ali, os personagens estão falando, você está vendo tudo. Quando você lê, você tem que criar todo o cenário, você tem que dar um rosto para cada nome, você tem que dar uma voz na sua cabeça para cada personagem. Tudo é você que tem que criar e você tem que retomar aquilo quando você retoma a sua leitura, né? E relembrar tudo aquilo e criar de volta todo aquele cenário e relembrar em que ponto parou e tudo mais. Então, todo esse estímulo à memória que a leitura de romances faz, ele tem uma influência muito grande na ativação da memória das pessoas mais idosas. Bacana. Excelente dica. Emerson, para te finalizar, também com 1h30 já praticamente. Sim. Dentro dessa lógica das pessoas, de procurar um médico, né? A gente falou de alguns, toma cuidado com isso, tudo. Mas essa ida ao médico, ela é melhor aproveitada, digamos assim, quando você não tem aparentemente nada. Tipo, sabe, não estou com nenhum sintoma, tá, vou fazer aquela minha consulta anual, mensal. Qual seria essa frequência para eu montar um cronograma, digamos assim, pelo menos uma vez ao ano eu vou, se não tiver nenhum tipo de problema, estou me sentindo bem, mas eu vou lá tal para dar uma olhadinha. Qual que seria essa frequência? Aí você tocou num ponto bem bacana, assim, sensível, né? Sensível, o que eu vou falar para algumas pessoas pode soar como meio controverso, né? Mas assim, evite aproveitar a consulta que você está com algum problema de saúde para fazer o check-up. Eu vejo muito isso, né? A pessoa vai, doutor, já faz 2 anos que eu não venho no médico, mas hoje que eu me machuquei, eu quero aproveitar para além de cuidar do meu ferimento, fazer um check-up, né? Ou hoje que eu estou tossindo, que eu estou mal, né? Uma que você não vai estar na condição fisiológica adequada para se falar em check-up, né? Então, se você já está tossindo, já não é um melhor momento para escutar o seu pulmão normal. Você já vai estar com ele alterado, né? Então, você vai... E outra, via de regra, o médico vai atribuir ao seu check-up a mesma importância que você vem atribuindo, né? Ele vai,
vou te falar algo bem realista, assim, né? Não estou falando de mim, mas eu estou falando, assim, algo assim que é das pessoas, que eu percebo entre os colegas e tudo, né? Seja no SUS, seja via plano, né? Muitas vezes aquele profissional já não se sente muito bem remunerado. Daí o cara já consultou, né, daquele problema dele lá, né, do motivo principal, da queixa principal dele da ida ao médico, e daí a hora que ele acha que a consulta está acabando, o paciente fala: eu quero um check-up. A chance daquele médico te dar uma meia dúzia de exame e fala: faz e me traz de volta, é muito grande. E daí não é o check-up que eu gostaria que você fizesse. O check-up que eu gostaria que você fizesse é você ser examinado, ser escutado, né? É uma consulta que normalmente é mais demorada do que uma consulta por doença, né? E então a chance do médico que está te examinando não dar a devida importância ao seu check-up ou dar a mesma importância que você está dando. Você comendo os acréscimos do segundo tempo. Exatamente. Dá um check-up. Exatamente. Então, evite esse aproveitamento, né? Não é querer ganhar 2 consultas, mas é que os profissionais são humanos também e eles vão acabar não dando a mesma importância, né, que deveria, né? Então a gente pode dizer que o melhor momento para a gente ter uma consulta em termos de check-up, uma consulta para a vida, digamos assim, é quando você está saudável. Exatamente. Ir ao médico estou saudável, então é um momento bom para eu ir ao médico pensando em qualidade de vida. Exatamente, você saudável indo falar sobre saúde, né? E você doente indo falar sobre a doença. E a porta de entrada dessa consulta, a gente sempre tem assim, né, aquela história de tô com um problema, sei lá, com uma pontadinha aqui, acho que é coração, vou procurar um cardiologista. Né? Qual que seria a porta de entrada para ir para qual o profissional que eu devo mais procurar indicado, exatamente? Né? Então, assim, o médico generalista, ele tem teoricamente a formação suficiente para saber tudo que é normal. E a partir do que não for normal, se não tiver na competência dele de tratar, ele encaminhar para o médico mais adequado, né? Mas pelo menos o que é normal ele tem que ter essa capacidade de saber, né? E o check-up, né, é uma revisão de tudo aquilo que é normal, né? Então, não há problema nenhum em você ir para um médico generalista. O médico generalista é o jeito que a gente chama o médico que não tem nenhuma especialidade. Que é o tradicional clínico geral, digamos assim? Basicamente isso, né? Só que assim, mas eu quero ir num especialista em check-up, existe? Existe? Existe. Ele se chama médico de saúde da família, que é a minha formação. Né? Então, assim, esse seria o médico da medicina preventiva, né? Que estuda mais a prevenção de doenças, né? Não é tão disponível, né? Infelizmente, né? Não tem tantos médicos de saúde da família por aí. E eu acredito que até um pouco o mercado acaba fazendo isso, porque as pessoas não têm hábito de procurar médico de saúde da família, então acabam menos médicos querendo se formar nessa área, né? Mas assim, é muito procurado o cardiologista, o endócrino, o próprio gineco, né? O uro. O médico especialista, ele é um generalista que fez uma especialidade a mais, né? Então, não está errado, vai da expertise daquele profissional, né? O profissional que se formou para prevenir é o médico de saúde da família, né? Mas não está errado você ir num cardiologista, por exemplo, o dia a dia dele também é fazer check-up, né? O endócrino também, entendeu?
E no caso da mulher, eu sempre acrescentaria o gineco também. A mulher, eu acho mais importante ela ter o acompanhamento tanto do clínico quanto do gineco, separadamente. Porque o gineco ele vai focar mais na parte íntima, né? Na coleta de preventivo, no exame físico íntimo. Enquanto que o clínico vai focar mais na condição clínica, né? O homem, eu acho que um acompanhamento com o clínico, e se o clínico achar necessário, o urologista, mas não vejo que seja tão imperativo ter o urologista junto. Hoje a gente, até quando frequenta algum laboratório, vai em algum laboratório e tal, a gente vê que nos oferecem cada vez mais exames, né? A possibilidade de fazer vários que você não precisa nem, você não vai precisar de uma prescrição, nada, tudo mais. É aconselhável fazer isso? Ou é sempre... Daí me veio aquela informação que você passou no início de ficar procurando. Minha mãe sempre diz isso, quem procura acha, né? Então, de ficar procurando coisas que... Porque me parece que, embora o corpo seja uma perfeição, a sua composição são órgãos imperfeitos. Alguma coisinha sempre vai ter, né? Vai ter uma pedrinha no rim, de repente, mas que está ali faz anos, vai ter um cistinho, alguma coisa assim, então essa é de repente uma preocupação. Cada exame tem um objetivo e eu acho muito ruim essa questão de pular etapas, né? Eu acho que a avaliação antes, né, não é querer defender médico, mas é que você sair fazendo exames aleatoriamente perde o sentido, né? A gente perde toda a particularidade da pessoa, né? Das doenças que ele poderia ter ou não ter, né? Então eu acho que o mais adequado realmente é passar por consulta antes, né? Antes de escolher os exames que serão feitos, né? Bacana, pessoal. Deixa eu bater um papo aqui com o Dr. Emerson. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Queria que você, por favor, deixasse um recado final pessoal. Se tiver alguma coisa que eu não perguntei, mas que você considera importante falar, gostaria que você falasse, para que a gente pudesse encaminhar para o final aqui. Foi um prazer estar aqui, Valdiclei, né? A gente tem uma parceria aí já de longa data, né? E eu acho muito bom, né, essas iniciativas, como agora em novembro, né, de reafirmar essa questão de saúde e tudo mais, né? E gostaria de agradecer a audiência que nos acompanhou até aqui. Bacana, então, pessoal, trocamos uma ideia aqui com o Dr. Emerson Albertassi, médico aqui de Araucária, muito conhecido, você já deve ter ouvido falar dele. Falando um pouco sobre... A gente falou um pouco sobre tudo, na verdade, afinal das contas, mas bem interessante, conseguimos esclarecer algumas dúvidas e convido todos a acompanharem, né, as nossas redes sociais, sempre a gente está trazendo informações. No nosso site, a gente tem uma parceria bem bacana com a Clínica São Vicente, então a gente tem, volta e meia, a gente tem matérias lá sobre situações específicas que você pode se informar e ficar inteirado sobre doenças específicas, tratamentos específicos. Sempre a gente está abordando isso lá no nosso site, no nosso jornal impresso, e posteriormente ficam lá armazenados no site. Então agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui. Peço para que compartilhem essa live no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilhem em sua rede social, porque é informação de qualidade, é informação para a gente de verdade, informação que pode ser útil. Se não está sendo útil para você hoje, pode ser útil para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para algum familiar. Então sempre é bom a gente poder compartilhar essas informações de qualidade. Agradeço a todos que nos acompanharam. Lembre-se, nosso telefone é 3614-2500. Você pode mandar um WhatsApp para a gente adicionar vocês lá no nosso grupo de notícias e também para nos sugerirem pautas. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.